Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Nesta semana daremos sequência ao EMAI, trabalhando a sequência 20. Nessa sequência, nós vamos trabalhar com gráfico de barra, gráfico de linha. E nós vamos iniciar aqui com uma situação que diz: você já ouviu falar em cesta básica? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e escreva um pequeno resumo a respeito. Todos nós, na grande maioria, conhecemos uma cesta básica. Muitas vezes é aquela que recebemos em casa, que a firma dá, né, para as famílias. Muitas vezes é aquela em que o pai ou a mãe vai lá e compra no mercado, porque ela é mais barata. O nome já diz cesta básica, são os produtos essenciais, né? Os produtos alimentícios, produtos de higiene, vem arroz, café, açúcar, pode vir sabão em pó, pasta de dente, papel higiênico. Então, as cestas básicas, elas se diferem, né? Cada uma é montada de uma forma. Então, você vai pesquisar um pouco mais sobre o tema e escrever aqui. Se não couber, você pode escrever no seu caderno. Na atividade 2, diz assim: em seguida, leia e responda as questões relativas à situação. Em uma cidade, foi feito um levantamento sobre a evolução de preços de alguns produtos da cesta básica e apresentando o seguinte gráfico referente ao preço do açúcar em quilos. Aliás, no momento, tudo subiu, né? Todos os produtos têm subido de preço. Mas aqui vamos falar especificamente do açúcar. Então, nós temos aqui um gráfico cujo título é Evolução do preço do quilo do açúcar. Nós temos aqui a fonte de onde foi tirada essa informação, né? Ó, Prefeitura Municipal de Lagoa Negra. Dados fictícios. O que é dizer fictícios? Que não são verdadeiros. Mas, dependendo da pesquisa, nós tiramos de fontes verdadeiras, de fontes fidedignas, né? Então, aqui no gráfico, nós temos um gráfico formado pelo eixo horizontal, que é esse aqui onde consta os valores, R$ 6,60, R$ 6,50, R$ 6,40, R$ 6,30, R$ 6,20, R$ 6,10. E nós temos aqui embaixo, no eixo horizontal, nós temos os meses e os anos. Então, relembrando, nós temos aqui o eixo vertical, onde estão os valores, e aqui o eixo horizontal, onde estão os meses e os anos. Então, se está falando sobre a evolução do preço, isso quer dizer o quê? Que o preço evoluiu, ou seja, ele subiu e caiu. Então, esse gráfico está mostrando, durante alguns meses, como que ficou a evolução do preço do açúcar. Por exemplo, aqui em outubro de 2011, nós temos aqui, ó, o preço. Era R$ 6,40. Depois ele subiu, passou até de R$ 6,50, um pouquinho. Aí depois ele caiu aqui, ó. Em dezembro ele já caiu. Em janeiro de 2012 ele caiu novamente. Em fevereiro de 2012 caiu, Março teve uma grande queda, em março de 2012. Depois começou a subir novamente. Subiu bastante aqui em abril. Maio foi o topo, olha lá, foi lá em cima. Depois começou a cair novamente. Em junho, julho e em agosto se manteve, esses 2 meses. A linha vermelha aqui que nós estamos vendo é a linha do açúcar. Né? Aqui nós estamos nos referindo só ao açúcar. Poderia ter outros produtos e ter outras linhas nesse gráfico? Sim, poderia. Mas aqui especificamente nós estamos trabalhando só com a evolução do açúcar, né? Então, nesse gráfico nós temos a variação de preço do açúcar. E temos aqui um gráfico de linha. É um gráfico formado por linha, diferente de um gráfico de barra. Que aqui embaixo nós temos um gráfico de barra aqui, ó. Mas aqui nós estamos trabalhando com gráfico de linha.
Então, aí tem as questões. Do que se trata esse gráfico? Do que esse gráfico está falando? Questão B. Quais informações estão registradas no eixo horizontal e no eixo vertical? Depois, na questão D, em que período foi realizado esse levantamento? Ou seja, em que período, em que tempo, de quando a quando foi realizado esse levantamento? Letra E, quais os valores em reais do preço do quilo de açúcar? Quais os valores em reais do preço do quilo de açúcar? Então você aqui no eixo vertical, você vê a variação dos preços. Depois, na letra F, qual foi o mês em que o preço do açúcar foi menor? Ou seja, quais foram os meses em que o açúcar caiu de preço? Depois, na letra G, em quais meses se manteve o valor? De quanto? Então, você vai analisar aqui quais foram os meses em que se manteve o preço do açúcar. E quanto custou? Então, você vai no alinhamento aqui, ó, para você ver o preço que estava. Depois aqui, ó, na questão H, o que você observa no período de março de 2019 a maio de 2019? Aqui houve um erro, 2012, tá? Março de 2012 a maio de 2012. Então, o que você observa nesse período? O que aconteceu com o preço? Ele subiu, ele caiu? Na atividade 20.2, nós temos aqui uma outra situação, problema que diz: Zeca trabalha em uma empresa e recebe cesta básica todo mês. Uma comissão de empregados ajuda na montagem das cestas, escolhendo em qual supermercado comprar os produtos mais baratos. Então, toda empresa que vai montar sua cesta básica, ó, ela vai fazer pesquisa de mercado para ver qual o supermercado que está vendendo mais barato os produtos, para ela compor a cesta básica. Então, no caso aqui do Zeca, ele recebe uma cesta básica todo mês. Uma comissão de empregado quer dizer, eles pegam lá uma quantidade de empregados para ir fazer essa pesquisa e montar essa cesta, né? Eles não vão comprando no primeiro supermercado. Aqui no caso, nós temos uma tabela cujo título é Levantamento de Preços. Tem os produtos aqui, arroz, feijão, açúcar, óleo, café e achocolatado. Nós temos os valores do supermercado Silva e do supermercado Oliveira. Vou falar o primeiro exemplo. 5 kg de arroz no supermercado Silva está R$ 24,50 e no supermercado Oliveira está R$ 25,50. E assim os demais produtos, comparando entre um mercado e outro. Aí tem as questões. Questão A. Quais produtos devem ser comprados no supermercado Silva? Em quais deve ser comprado no supermercado Oliveira? Lembrando que cada mercado tem seu preço, então você vai ver o que compensa comprar em um e no outro. Questão C. Qual será o preço de uma cesta básica composta pelos produtos mais baratos selecionados? Então vejam bem, após você comparar os preços, você vai ver quais são os mercados, qual mercado é mais barato e vai montar a cesta com esses produtos. E vai descobrir aqui o valor de uma cesta. E na questão D, você vai descobrir o valor de 50 cestas, porque a empresa vai fazer 50 cestas. Então, você pode multiplicar. Descobrir o valor aqui de uma cesta, vai descobrir aqui de 50. Na atividade 20.3, nós temos aqui novamente uma tabela que diz custo da cesta básica em algumas capitais brasileiras. Então, ó, foi publicado em um site o custo da cesta básica em algumas capitais brasileiras no mês de junho de 2019. Aqui a fonte diz, adaptado do Diese, disponível no site. Aqui já é uma fonte verdadeira, não é uma fonte fictícia, né? Aqui é uma fonte verdadeira. Então, nós temos aqui os estados, né, as capitais, e temos os valores.
Por exemplo, em Recife, R$ 396,21. E assim nós temos todas essas cidades. Aí na questão A ele pergunta, em qual dessas capitais a cesta básica é mais cara? Então você vai comparar aqui cada um e ver qual é mais cara. E em qual capital é mais barata? Depois na letra C, qual o custo da cesta básica na cidade de Natal? Você vai lá na cidade de Natal e veja. E na cidade de Fortaleza, vai lá e também vê. Aí na letra E ele fala, um morador de São Paulo mudou para a Bahia. Se comprasse a cesta básica em Salvador, gastaria mais ou menos do que tivesse comprado em São Paulo. Então, se ele comprasse a cesta básica lá em Salvador, aqui, ó, R$ 384,76, e São Paulo, 501,68, ele está perguntando qual seria a diferença de preço. Depois a questão F. Cite quais são as capitais que tiveram o valor da cesta básica maior do que R$ 260. Então, você vai olhar, Recife, 396,21 é maior que 260? Sim. Então, você vai lá e coloca Recife. E assim você vai analisar todos os estados. Depois, na atividade 20.4, nós temos aqui uma tabela que fala sobre temperatura. Ou seja, aqui nós já mudamos o assunto, não estamos mais falando de cesta básica, e sim da temperatura. Né? Aqui em São Paulo nós temos uma temperatura que varia muito, né? Uma hora está calor, outra hora chove, outra hora faz frio. Então aqui nós temos os dias da semana, né? De domingo a sábado, e temos as temperaturas de cada dia. E aqui diz, a professora Juliana fez com a turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas da cidade de São Paulo, no mês de novembro, e organizou as informações em uma tabela. Depois dessas mesmas informações, eles construíram um gráfico de barra. Tá vendo? Ó, título da tabela, temperatura na cidade de São Paulo. Aí aqui já também o gráfico de barras, temperatura na cidade de São Paulo. Aqui ela colocou no eixo vertical as temperaturas, que são essas daqui, né? E colocou no eixo horizontal os dias da semana, né? Então, as mesmas informações que estão aqui, estão aqui. Então, veja, o gráfico, ele fica mais fácil para que nós visualizemos as informações. A tabela também não é difícil, mas a função do gráfico é para que a gente possa identificar melhor os dados. Aí tem as questões, né? Em qual dia da semana houve a menor temperatura? Vai analisar a tabela e responder. De domingo a terça-feira, a temperatura aumentou ou diminuiu? Em quantos graus? Letra C. Em quais dias da semana foram registradas as mesmas temperaturas? Então, você vai olhar aqui, ó. Teve dias da semana que registrou a mesma temperatura? Ó, quinta-feira, 24, sexta-feira, 24. Aí, depois, na questão 2, ele fala... Em jornais, revistas e sites, essas informações geralmente são apresentadas através de um gráfico de linhas. Com a ajuda da sua professora, construa um gráfico de linha com as informações coletadas pela professora Juliana. Então, com essas informações aqui, foi construído um gráfico de barra e agora vamos fazer um gráfico de linha. Então, aqui nós temos as temperaturas e nós temos os dias da semana. Então, por exemplo, domingo, 27 graus. Então, eu venho aqui, domingo, onde que vai cair 27 graus? Se eu me localizar aqui, 25, 26, 27, eu vou fazer um pontinho aqui. Localizei os 27 graus, que foi domingo. Depois, segunda-feira, 20 graus. Então, eu venho aqui na segunda-feira e vou lá
15, 20, bem na linha, 20. Então, aqui você vai construir um gráfico de linha. Eu vou postar um novo vídeo para ajudar vocês a construir o gráfico melhor, com mais detalhes. Para vocês fazerem uma comparação da construção de um gráfico de linha. E na atividade 20.5, isso aqui é um resumo de tudo que foi dado na sequência para vocês responderem. Obrigada.